Unção Profética Produções. Unção Profética Produções. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós leremos o verso 13 e 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a Bíblia: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Diga, isso é meu dever. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Verso 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mais uma vez eu quero que você preste muita atenção. Eu vou ler de novo essa passagem. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por favor, feche os seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje nós nos expomos à Tua palavra e pedimos que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga entendimento dessa palavra e que ela traga frutos a 100 por 1 na vida de cada pessoa que entrou por aquela porta. Nós nos submetemos inteiramente ao mover do Teu Espírito, para que Ele possa nos guiar a toda a verdade, elucidar todas as nossas dúvidas e estabelecer princípios de vida que vão trazer mudança a cada um de nós. Por isso declaramos o Teu poder sobre as nossas vidas e te pedimos, Pai, que Satanás continue atado e manietado sempre no nome poderoso de Jesus, a fim de que a Tua palavra tenha plena liberdade de ser pregada e assim ela possa cumprir aquilo que lhe apraz, conforme ela foi designada. Oramos agradecidos sempre no nome poderoso de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Eu gosto muito da passagem de Eclesiastes, do livro inteiro, porque se trata de um escritor que a Bíblia diz que é extremamente sábio. Se você leu já todos os capítulos desse livro, você vai ver que Salomão versou em temas diversos. E ele pôde concluir parte daquilo que ele disse simplesmente nesse verso 13. De tudo que se tem ouvido, de tudo que eu falei, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele descobriu, irmão, de tudo que ele havia falado, em suma era temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus havia de trazer juízo de todas as nossas obras, aquelas que eram boas e aquelas que eram ruins, e isso deve trazer temor ao meu e ao seu coração. O escritor do livro de Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do nosso Deus, e nada vai ficar obscuro diante dele. Pode ficar de mim, pode ficar de você, mas de Deus jamais. E ele está prometendo que vai trazer à tona aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja ruim. Isso gera temor no seu coração? Isso gera temor, porque gera no meu, irmãos, de saber que não existe nada oculto diante do nosso Deus. Isso traz um peso enorme sobre a minha vida e deveria trazer sobre a sua, porque Deus está dizendo: eu vou trazer à tona aquilo que está escondido. Não é só de ruim não, irmãos. Deus também é Deus de coisas boas. Ele está dizendo: eu vou mostrar tudo. Se você é bom, vai se mostrar coisas boas. Se você é ruim, vai se mostrar coisas ruins. Mas eu vou trazer à tona. E o tema de hoje é bons motivos para se ler a palavra de Deus. Nós temos maravilhosos motivos
para poder nos depararmos com a leitura diária dessa palavra. Irmãos, os nossos conceitos precisam ser arrancados, tirados da palavra de Deus. Você não pode ter conceitos que você acha, que a Bíblia diz que você acha. Você precisa ter certeza daquilo que a Bíblia está dizendo e fazer uma boa defesa em cima disso. Principalmente num tempo em que nós vivemos, onde muitas pessoas procuram sanar suas dúvidas. Muita gente tem dúvida acerca de um monte de coisas. Mas hoje eu quero lhe apresentar um livro que é poderoso para sanar todas as suas dúvidas. Antigamente, irmãos, não num tempo muito distante, eu venho de uma época onde a Bíblia tinha primazia na nossa vida. A Bíblia tinha força na minha vida e na vida de muita gente. Nós não simplesmente usávamos a Bíblia como caixinha de promessa. Aquela história, vamos ver o que Deus quer falar comigo, fecha os olhos e aponta o dedo. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Aí você pensa: mas eu não entendi o que Deus quer falar comigo. Não, esse não valeu. Ao 24º dia do 6º mês, nós precisamos ter uma relação mais próxima, mais pessoal com Deus, por meio da sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o Logos, eu sou a palavra, eu sou o verbo encarnado de Deus nessa terra. Quando nós lemos a palavra, nós estamos nos relacionando diretamente com o nosso Deus. Diga amém. E como nós precisamos entender o valor dessas coisas, e principalmente da palavra de Deus. Por isso eu gostaria de dizer alguns motivos imprescindíveis para que você leia a palavra de Deus. Primeiro, ela é a única capaz de dar direção e sabedoria. Diga, direção e sabedoria. São duas coisas que nós não podemos abrir mão da nossa vida: ser dirigido e ter sabedoria. E essas duas coisas, a Bíblia está dizendo que nós podemos ser contemplados. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Está dizendo que você vai ter iluminação por onde você for, por onde você vai andar. Irmão, é muito improvável um crente, uma pessoa nascida de novo, não ter direção do Espírito para aquilo que deve e precisa fazer. O salmista também declara no capítulo 32, verso 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. O que Deus está dizendo? Que Ele vai nos instruir, que Ele vai nos dirigir, e sobre as suas vistas nós receberemos conselhos, ajuda. Pastor, eu não sei o que fazer em uma ou outra situação. Normal, mas sempre não saber o que fazer e como fazer contraria o princípio bíblico. Sabe, irmãos, como as pessoas muitas vezes descobrem a vontade de Deus? Por tentativas. Se for, vai dar certo; se não for, vai dar errado. Eu costumo dizer: toda decisão tem consequências boas e más. Algumas consequências podem ser irrelevantes, outras irreversíveis. Exemplo: casar com uma pessoa errada. E ninguém pode separar-se dessa pessoa que acha que casou errado, porque eu não gosto do jeito que ela fala, eu não gosto da maneira como ela cozinha. Irmão, casou, tu está enrolado o resto da vida, vai ter que viver o resto da vida pedindo misericórdia a Deus. Casou, não pode se separar caso haja adultério envolvido no processo. Se não existe adultério, vai ter que viver com esse abençoado ou abençoado o resto da vida. A Bíblia diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente
essa vem do Senhor. Como nós precisamos da sabedoria e da graça de Deus. A Bíblia diz, irmãos, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará liberalmente a sabedoria. A sabedoria precisa ser usada, porque há tempo de ficar calado, e há tempo de falar, há tempo de plantar, e há tempo de arrancar. Se você não for uma pessoa sábia para entender o que Deus quer da sua vida, você pode colocar em perigo você e aqueles que estão ao seu redor, por falta de sabedoria. O bom senso diz, até o estulto quando se cala é tido por sábio. Tem hora, irmão, que você precisa ficar calado, mesmo estando certo. Até o estulto, quando se cala, até o idiota, quando se cala, é tido por sábio. Então nós precisamos muito, mas muito, da sabedoria de Deus, da graça de Deus, do conhecimento dessa palavra para poder aplicar às nossas vidas, dia após dia. Quem aqui ora por sabedoria? Levante a mão. Eu oro praticamente todos os dias. Senhor, dá-me sabedoria, eu preciso. E não é apenas uma sabedoria humana que se aprende com a maturidade ou com a vida. É uma sabedoria sobre-humana, sobrenatural, que vem diretamente de Deus, irmãos, para poder ajustar e ajudar você a cumprir algumas coisas nessa terra. Como nós precisamos ser sábios. Exemplo, você vai pregar o evangelho a uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você não precisa dizer que ela vai para o inferno, que a vida dela está destruída. Irmão, falta sabedoria. Eu me lembro que quando eu me converti a primeira vez, eu me converti 7 vezes. Mas a primeira vez que eu me converti por um irmão que era de uma determinada denominação. E ele dizia, quando você aceitar Jesus, o inimigo vai vir sobre você, ele vai sufocar você durante a noite, você não vai conseguir clamar o nome de Jesus, você vai quase morrer. Mas se você também não aceitar, lá tem um lago de fogo e enxofre, onde você vai tentar pular e não vai morrer, vai se quebrar todinho, e só vai sentir dor e não vai conseguir se matar. Falei, meu Deus, não tem opção, eu prefiro ser sufocado. Aí na primeira oportunidade eu fui a uma determinada denominação, na hora do... Eu estava doido para aceitar, irmão. A hora que fez o apelo, a irmã lá, eu fui, sou eu. Mas aí, eu não vi nada daquilo do inimigo me sufocar, foi conversa. Unção Profética Produções. Unção Profética Produções.